aqui as mensagens do chat. Muito bem, gente. Nós estamos iniciando a gravação dessa aula e essa é a última aula desse tópico de fatores que impactam, né? Colheita, que devem ser pensados na pré-colheita, fatores importantes da pré-colheita. E eu quero finalizar esse assunto na aula de hoje e já vou deixar na plataforma aqui as instruções para aquele trabalho que eu falei para vocês sobre as questões de fatores que influenciam a maturação dos frutos do café em termos de uniformidade, né, também questão de interstício de ciclo, né, se é um ciclo mais longo, maturação mais tardia, coisas nesse sentido. Eu vou colocar todas as instruções na plataforma, pode ficar tranquilo. E hoje eu quero falar com vocês sobre dois assuntos, para a gente fechar, que é a arruação, né, e nós já vamos começar a falar sobre colheita do café, a colheita em si, né, iniciar a conversa sobre a colheita em si. E com relação à arruação, nós vamos conversar um pouco sobre os tipos de arruação, as indicações desses diferentes tipos que eu vou falar e as características, né? Quais são as características, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, quais são as adequações, né, que esses diferentes métodos de arruação eles podem apresentar. Espera só um minutinho que eu vou ter que fechar a janela aqui, porque está fazendo muito barulho na rua. Só um minuto. Bom, então vamos iniciar, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é a questão da definição da arruação, né? O que é a arruação? O que é essa prática da arruação? Consiste em fazer, quando necessária, uma limpeza próxima e sob a saia do cafeeiro. Ou seja, preparar aquela região próxima à planta. Preparar para, isso aí são os objetivos, mas é uma intervenção que acontece, tanto manual quanto mecanizada, próxima à região da saia do café, um pouquinho para fora da saia do café, coisa de 30 a 40 centímetros para fora, até o centro da planta e sair dos dois lados. Então, faz uma faixa de limpeza sobre o solo, tá? Consiste na retirada de ciscos, de folhas, consiste na retirada de ramos que caem, de ciscos que são acumulados naquela região ao longo do ano, né, e que vão facilitar, aí tem o objetivo, né, as operações de esticar o pano. Esse esticar o pano, vou colocar aqui, ó, entre aspas, certo? Esticar o pano. E nós já vamos falar sobre isso depois. Essa prática de esticar o pano, ela se torna bem trabalhosa quando naquele local ali, sob a copa das plantas, na projeção, está impregnado, está sujo. Tá? Então fica um trabalho feito pela metade, um trabalho que não é muito legal, que apresenta aí uma perda significativa de frutos que permanecem caídos ao solo. E uma questão muito interessante com relação aos objetivos dessa prática da arruação é a retirada desses frutos que ficam caídos ao solo precocemente. Então, caem frutos ao solo o tempo todo. Em algumas épocas um pouco mais, em outras épocas um pouco menos. Né? Na fase de expansão de chumbinho para chumbão, cai fruto. No pré-colheita, cai fruto. Né? Se chove, com todas essas situações. Mas esses frutos que caem precocemente, que é esse termo que eu coloquei aqui, ó, são frutos que apresentam problema de formação.
necrose peduncular, problemas de formação da semente, né? Broqueamento, né? Por hipoteremos, frutos com problemas de formação da semente, eu acho que eu já falei. Então, esses caras, eles caem muito precocemente. Então, se a colheita vai acontecer em junho, em algumas situações, esses frutos caem no início de maio, final de abril, início de maio. Né? Então, essa arroação que deve ser feita, está escrito aqui, ó, deve ser feita entre 10 a 15 dias antes da colheita, ela vai retirar todas essas impurezas, esses ciscos, folha, ramo, frutos que caíram mais cedo e que não serve nem para varreção, porque a maior parte deles são frutos que nem granaram corretamente, frutos realmente com problemas graves de formação. Então, essa arroação, feita 10 a 15 dias antes da colheita, ela vai limpar esse solo, preparar esse solo para que estique esse pano, e nesse solo limpo vai cair café, porque o café vai continuar caindo. Como eu falei para vocês, existem muitos fatores que influenciam na queda do café. Então, mas quando esse café, que já está formado, cair ao solo, o solo já está livre desses resíduos, dessas folhas, desses ciscos e desses frutos que caíram precocemente e perderam totalmente a qualidade. Aí são capazes de prejudicar muito o lote que cai no chão, a varreção que já não é boa. Então, é importante que se faça, né, essa retirada, faça essa operação no início do período de seca, tá? Entre 10 a 15 dias antes da colheita. Tem gente que faz a arroação 30 dias antes da colheita. Tudo bem. Quando faz a arroação 30 dias antes da colheita, a chance de aquela faixa preparada, né, que é essa próxima foto aqui. Olha só que beleza esse solo. Parece que varreu mesmo, né? Um solo um pouco mais arenoso, né? Obviamente, a gente entende que é um solo mais arenoso, mas vocês percebam o trabalho de arroação que foi feito. Então, esse preparo aconteceu no período de seca, né? Logo após o período chuvoso, aquela enchente das goiabas que acontece em março, abril, espera secar, deixa essa faixa preparada, retire esses ciscos, né, para que facilite as operações de recolhimento do café. Então, aqui tem um detalhe da arroação. Esses ciscos todos aqui, ó, eles estavam nessa faixa e nessa faixa. A arroação consiste na retirada desses caras de debaixo da saia. Observe esse detalhe aqui, ó. Como que aqui está limpo, ó. Limpinho. Tá? Mas mesmo assim, ó, já caiu nova folha caída recentemente. Folhas caídas recentemente. Tá? Não estou vendo fruto, mas folhas sim. E aí, esse cisco vai ser juntado no meio da rua e depois que passa a arroação, depois que passa a colheita, ele é devolvido. E além disso, existe um detalhe muito importante, muito interessante, que essa foto mostra para nós. Qual é esse detalhe? Alguém pode abrir o microfone e falar para nós o que é que está sendo mostrado para nós nessa foto com relação à leira, com relação a essa leira aqui? O que está sendo mostrado para nós? Além de essa área totalmente limpinha, o que está sendo mostrado na leira? Que é importante a gente observar. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Ô Zé, eu não sei, mas parece que tem uma boa quantidade de matéria orgânica aí, né? Sim, isso E volta. Isso volta. volta. Sim, Não, mas além disso, realmente tem uma boa quantidade de matéria orgânica, isso volta. Tem gente que aplica o calcário aqui, Pedro, só no meio e depois esparrama. Esparrama o cisco com calcário.
Tem isso também. Mas o que essa foto está falando para nós, além dessa observação do Pedro? Resto de cultura? Folhas, ciscos. A observação que eu quero dizer para vocês é a seguinte. Vocês observem, tem um pouquinho de terra. Tem um pouquinho de terra aqui. Vou achar aqui. Aqui. Achar. Tem um pouquinho de terra aqui. Opa, peraí. Deu errado. Opa. Tem um pouquinho de terra aqui. Tem um pouquinho de terra aqui. Tá? Mas essa quantidade de terra, ela é uma quantidade significativa? Vou mudar a pergunta. Essa foto dessa leira de cisco, ela é uma foto que representa, vou dizer para vocês, é uma foto excelente. Aí está uma arruação feita no gabarito. Mas ela representa a arruação que é feita na maior parte das propriedades da nossa região? Não, Zé. Por que não? Fala para mim, por favor, Renan. Por que não? Porque influencia muito em questão a distância da rua de café e o formato que ela tá. Porque geralmente a pessoa puxa só até perto do barrado do pé de café. Tá, você está se referindo então a essa distância aqui. Isso, seria. Que eles Tá, não é fácil fazer essa leira mais no centro. não é, mas a minha referência é com relação à leira, com relação a essa quantidade de terra na leira. Eu acho que o que a turma faz, assim, geralmente puxa mais terra, né, Zé? Não sei. Puxa mais terra. Na minha opinião, assim, Exatamente. que eu já vi falar também, que acaba prejudicando um pouco a raiz superficial. Exatamente, Guilherme. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Essa arruação aqui, como diz o Renan, né, ela está muito no gabarito, está muito bem feita. Essa foto foi escolhida por isso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a quantidade de terra que está no centro da leira. É muito pouco. Há um grande volume de massa orgânica, como diz o Pedro, como diz o Ellen. Há um grande volume de folhas e tudo mais que foi recolhido. Mas observe, a quantidade de terra ela é pequena. E isso é o desejável, porque a arruação é para retirada de cisco, é para fazer uma limpeza, não é para retirar terra. E essa retirada de terra, como diz o Guilherme, ela é extremamente prejudicial. E aí, olha como que é a cabeça do produtor, né? A gente fica até entender o que está acontecendo, mas pensem nisso. Vocês já ouviram o que eu vou dizer. Existem alguns produtores que falam o seguinte, isso aí eu já ouvi. O produtor chegar para mim e falar assim, ó Zé Marco, eu faço uma arruação com enxada, eu raspo mais terra, porque quando eu faço isso, a planta uniformiza a maturação. E aí eu consigo fazer uma terriça maior, uma terriça mais fácil. Porque o fruto verde, ele chega. Vocês já ouviram isso? Alguém já ouviu isso? Ninguém? Isso aí eu já ouvi de agricultores, de alguns agricultores familiares, né? Que fala que a planta, ela tende a adiantar o ciclo do café e amadurecer aquele café que está quase maduro. Mas o que acontece no final das contas? Por que vocês acham que isso acontece? E realmente acontece. Isso que eu estou falando para vocês, esse fato de a planta acelerar a maturação e uniformizar, isso é fato. Isso acontece mesmo. O produtor falou para mim, ele faz uma arruação com enxada, então essa leira dele aqui, ó, é pura terra. Leira de meio metro de altura de terra. Quando ele está fazendo a arruação, você escuta a enxada raspando, raspando, e arrancando aqueles bifes de terra sobre o solo. Agora, por que a planta acelera a maturação? Ô Zé, tem a ver com a morte das raízes superficiais? Isso. A planta entra no estágio de depauperamento e de aumento da taxa de etileno
que é o hormônio de senescência, em função dos danos no sistema radicular. Por quê? Raízes da placa superficial estão localizadas rente ao solo. Agora imagine o seguinte, 80% do sistema radicular absorvente. 80% do sistema radicular absorvente, raízes da placa superficial, raízes com maior capacidade de absorção de água, nutrientes, produção no solo, alta capilaridade, contato com a microporosidade. Esses caras estão, 80% está até 30 centímetros com maior concentração na superfície. Por que maior concentração na superfície? Porque tem maior teor de matéria orgânica. Imagina se o produtor fizer uma raspagem com enxada em 5 centímetros de terra, 3 centímetros de terra. Ele vai estar tirando ali coisa de 10 a 15% desse grupo de raízes, ferindo o sistema radicular, diminuindo a capacidade da planta de absorver água, aumentando a síntese de etileno, levando a planta a um estresse por um dano físico. Consequentemente, o estímulo que a planta tem é de antecipar o ciclo. Isso é danoso demais. Isso é algo muito, muito, muito prejudicial ao desenvolvimento da planta. Tudo o que fere a planta faz com que ela gaste energia. Se ela gasta energia, se ela gastar energia para se recompor, a fotossíntese líquida ela é menor. Ou seja, o abastecimento de dreno primário, fruto, dreno secundário, crescimento, tecidos novos, está desabastecido. Ô Zé, Nós temos um problema. Pois não, pode falar. que nem eu falei, como é a morte das raízes superficiais, tem a relação também de fonte de dreno, ou seja, você está matando as raízes superficiais, ou seja, a planta vai achar que ela está morrendo e ela tende a dispersar a semente dela? É isso. É exatamente essa questão. Manutenção de sobrevivência. E o que faz a dispersão de fruto? Faz a dispersão de fruto é fruto maduro. Então a planta, ela sofre uma produção intensa de etileno. E essa produção intensa de etileno vai para a planta toda. Libera fruto, mas o mesmo etileno que vai para o pedúnculo do fruto, é o mesmo etileno que vai para o pedúnculo da folha. Ou seja, uma colheita de uma planta que passou por estresse de arruação muito profunda, com retirada de solo, morte de raiz, além de ter a retirada do fruto, vai ter uma desfolha muito significativa. Tá? Então, observem isso. Observem que a questão da arruação, ela é retirada de cisco e não retirada de terra. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô Zé, Pois não, pode falar. quero fazer uma consideração, assim, que de repente isso é semelhante ao efeito de se aplicar o maturador, porque Tá? É a mesma coisa. a polpa vai maturar, vai facilitar a colheita, talvez, e tal, mas isso não implica no aumento de qualidade, porque o grão em si não vai dar tempo dele sentir melhora nessa maturidade, né? Exatamente. E fora que o que você ganha, às vezes assim, de repente o que você ganha na maturação, você perde na seleção, porque se você vai despolpar, mas você está despolpando um grão falsamente maduro, e ainda você está perdendo folhagem. Exatamente. Esse é o maior problema do uso do maturador e essa é a mesma resposta que a planta oferece quando ela sofre um dano físico no sistema radicular. Excelente consideração. Mais alguém? Podemos passar? Ô Zé, mas esse ano, por conta de quem fez a varreção no café, por conta dessas altas temperaturas também, pode estar influenciando essa desfolha. Ah, Ou sim, não? claro. Claro, essa fase que nós estamos passando agora de déficit hídrico acentuado, temperaturas elevadas acima da média, está forçando plantas a ter uma desfolha muito significativa, escaldadura, abortamento floral, morte de chumbinhos de primeira florada. Inclusive, eu tenho recomendado a produtores que estão com lavouras com uma carga média a baixa,
que não fizeram poda que ainda façam, mesmo agora em outubro. Não manter uma planta que está no limite da poda com uma possibilidade de produtividade baixa para o ano que vem, com uma situação situação climática totalmente desfavorável ao pegamento de florada, como nós estamos vendo agora. A expectativa é lavouras que floresceram muito agora, nesses últimos 10 dias. E a possibilidade de chuva nesse feriado. Aí sim, aí salva. Mas primeira florada e baixa capacidade de primeira florada com problemas, e baixa capacidade de florada e plantas com produtividade estimada média-baixa, mete a faca. Certo? Então, Zé, porque nós estava, como diz, eu trabalho lá junto com a Cochupé, com os meninos, nós estava tirando ferindo a temperatura esses dias, e na lavoura, que seria de 3 a 4 anos, a segunda carga alta, metade da lavoura foi feita a varreção e metade não. E nós fomos medir com o termômetro, aquele digital. E aonde que tava as folhas do café, tudo preservando as radicelas do café, estava dando uma faixa de 30 a 34 graus. E aonde foi retirado, nós medimos temperatura mais ou menos 50 a 67 graus. Exatamente, essa é a faixa mesmo. Então, mas aí que tá. Depois que terminou a varreção, calagem, esparramação de cisco. Agora já é para ter esparramado cisco. Cara. Quem está com cisco juntado na lavoura ainda até agora? Concorda? Aí lá o cara fez o teste ainda, falou assim, vou varrer porque caiu um pouco de café. Aí ele parou porque não estava compensando, só que ele deixou essa leira mais ou menos desse jeito aí, ó, na metade da lavoura, e não espalhou o cisco. Pois é, cisco tem que ser espalhado, o erro foi dele. Uma situação dessa, a pior é muito grande porque o solo está desprotegido. Tá? Isso aí é natural. Mais alguma consideração, pergunta? Bom, se não temos consideração ou pergunta, continuemos os slides. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de arroação. A primeira arroação é essa arroação manual. A arroação manual, eu não consegui achar uma foto de arroação manual. Eu não tinha. Aí eu coloquei a foto desse rastelo. O rastelo é o equipamento recomendado para o trabalho de arroação manual. Por quê? Porque o rastelo, ele é muito frágil nessa parte aqui, ó. Esse dente dele aqui é muito frágil. Então esse cara aqui não serve para puxar terra, serve para puxar cisco. Tá? E um pouquinho de terra que vem, ela vai sendo peneirada por essas frestinhas aqui, ó. Rastelo é o equipamento recomendado. Mas por que eu coloquei enxada? Eu coloquei enxada porque existem muitas pessoas que fazem arroação de enxada, e essa arroação de enxada ela é... Opa, estou tentando desenhar aqui uma parada, mas não está dando. Não é possível que eu não vou conseguir desenhar uma caveirinha? Caveirinha aí. Isso não é interessante. Percebendo? Você percebe que aqui é uma caveira? Percebo sim. Perfeitamente. E morta. Está tudo certo. E feia. A arroação feita com enxada é problema fisiológico. Coloquei o uso de enxadas e rastelos exatamente para enaltecer para vocês que tem muita gente que usa, porém não é recomendado, e vocês já entenderam por quê, em função das considerações que nós fizemos. Tá? Então, a recomendação é não use enxada, use rastelo. Ah, mas o rastelo quebra. Quebra mesmo, porque ele não está ali para puxar pedra, não está ali para cavucar, não está ali para puxar terra. Ele está ali para puxar cisco. Mas é uma operação muito difícil de ser feita com o uso de rastelo. A arroação manual, ela é muito complicada. Tá? Demanda muita mão de obra. Não rende muito. E não é todo solo que é isento de pedra, não é todo solo que é isento de torrão, não é todo solo que está isento de planta daninha. Tá? Aí existem outros tipos de arroação. Vou falar do segundo aqui, que é a mecanizada portátil.
arruação mecanizada portátil, uso de sopradores portáteis. Né? São esses equipamentozinhos aí, ó. Equipamentozinhos simples. Aí o rapaz, o que ele está fazendo? Vocês percebam que aqui, ó, aqui existe fruto de café. Tá vendo o vermelhinho aqui, ó? Isso aqui é fruto de café. Ele está fazendo a separação das folhas do fruto. Esse soprador, ele pode ser usado para fazer a arruação portátil. Perdão. Fazer a arruação com um equipamento portátil, tá? No caso de sopradores. E existe também os implementos que são acoplados em tratores, tá? Que no caso é a arruação mecanizada tratorizada. Vou colocar aqui, por exemplo, esse é um equipamento. Aqui ele está no terceiro ponto, né? Aqui, ó, que fixa no trator. Essa parte aqui vai debaixo da lavoura e vai juntando a terra aqui nesse sentido. E fazendo a leira aqui, ó. A leirinha vai juntando aqui. Isso vem nesse sentido aqui, puxado nesse sentido. O que é o problemático desse equipamento? Ele raspa, igual enxada. Tá? Então, ele pode causar aquele problema, né, no sistema radicular. Tá? Existe também esse equipamento aqui. Ele também é um equipamento muito interessante. Porque o que ele faz? Ele assopra e ele toca o cisco de debaixo da planta para o meio da rua e depois ele faz o serviço inverso. Ele também serve para fazer esparramação de cisco na hora que inverte a rotação dessas hastes. E essas hastes aqui de borracha, elas vão lá no tronco do cafeeiro, mas não machuca o tronco, não bate, não quebra. Bate, mas não quebra, como se fosse uma borracha batendo. Tá? E eles trabalham só com o peso da peça. Não tem uma regulagem que vai fazer ele trabalhar mais ou menos pesado, ou mais ou menos, ou raspando um pouco mais, um pouco menos, como esse equipamento que eu estou mostrando aí agora. Aqui é só o peso da peça. Então, a chance de mexer com a terra é muito pequena. Tá? Então, um tanto ele sopra e um tanto ele puxa. Bom, eu vou colocar aqui algum vídeo e eu vou fazer um teste com vocês, que é a primeira vez que eu estou usando. Aqui tem um vídeo, nesse link de YouTube. O que eu vou testar com vocês? Eu vou clicar aqui agora e eu gostaria que esse vídeo abrisse e vocês tivessem acesso à imagem e ao som. Eu não sei se isso vai acontecer, eu estou testando. E aí, quando eu começar aqui, vocês me avisem se deu certo ou não, se está vendo ou não. Por favor, tá bom? Vocês não estão vendo, né? Por enquanto, não. Pois é, já está passando. Espera aí. Está escutando? Também não. Também não. Puta merda. Então, espera aí que eu vou fazer uma parada aqui. Vamos testar. Tá? Espera aí. Vamos tentar de novo. Vocês estão vendo? Agora sim. Me fala se está escutando. Está escutando? Não, por enquanto não apareceu o som, não. Oh, meu Deus do céu. Como é que faz agora para poder aparecer com vocês? Olha agora. Agora foi. Ah, entendi. Esse equipamento aí é aquele... Olha o trabalho que ele deixa. Tá? Vai puxando alguma coisa e o que não consegue puxar, sopra. Isso aí é um arruador soprador. Fez de um lado, olha. Olha as radicelas aí, ó. E aí o cisco no meio da rua.
Vocês escutaram o som e viram o vídeo? Turma, Sim, sim. Só em vídeo. vocês escutaram o som e viram o vídeo? Isso. Beleza, público. Tá ótimo. Agora eu vou fazer com um outro vídeo que eu também coloquei. Vocês observaram que é um equipamento que a frente vai no disco em sentido anti-horário, tirando de debaixo o cisco de baixo da copa e jogando no meio da rua e fazendo aquela fila. E o que esse arrastamento não consegue tirar, o soprador joga para o outro lado. Tá? Vamos fazer agora um outro vídeo, mesmo esquema. Aí fica. Aí que eu já vou projetar para vocês. E O ver, não tá aparecendo a apresentação. já está indo. Vou começar de novo, que ela demorou para ir. Está vendo agora? Agora sim. Está ouvindo? Tá sim. Perfeito. Olha o funcionamento. É o mesmo equipamento. Só que esse aí, a haste dele é feita com arame, eu acho. Tá? Não é borracha, é arame. É uma vassoura de arame. Ô Zé, isso aí tem que passar nos dois sentidos da linha, fazer ida e volta? Não entendi direito. Vai e volta. Passa de um lado, volta do outro. Eu não estou escutando vocês. Espera aí só um minutinho que eu escuto. Olha lá, vai mostrar, ó. A limpeza. Eu vou colocar esses vídeos na plataforma, tá? Para que vocês possam ver também, com mais detalhe. Eu vou colocar esses vídeos na plataforma para que vocês possam ver depois com mais detalhe, tá? Mas é só para poder enriquecer o que nós estamos conversando aqui agora. O que vocês acharam dessa experiência de ver vídeo junto? Foi legal, né? É a primeira vez que eu uso isso. É a primeira vez que eu uso isso, eu nunca tinha feito. Bom, então essa é a arruação mecanizada tratorizada. E além dessa, existe ainda, né, a arruação química. A arruação química é com o uso de herbicida. Então, pode uma pessoa lá com aquele chapéu de Napoleão protegendo o bico, usando aqueles bicos antideriva, e fazer a aplicação de glifosato sobre a copa das plantas, ou isso aí ser feito com um trator, com um pulverizador direcionado àquela região sobre a copa das plantas. O risco é muito grande, mas o custo é mais baixo. O risco é muito grande de intoxicação nos ramos do terço inferior. E essa estratégia de arruação química, ela é vamos dizer assim, um fator extremamente... Porque as pessoas querem fazer uma operação mais rápida e para poder aumentar a área de cobertura do bico, sobem um pouco a barra de aplicação. Aí essa barra de aplicação vai para ter uma cobertura triangular maior, né? Ela pega na saia. E aí as plantas vão morrendo, os ramos do terço superior, e vão subindo a saia. Mas a arruação química é interessante. Uma questão da arruação química, ela é indicada para solos onde tem pedra. Tá? Quer esticar pano em solo que tem pedra, para não perder café? Tá, tem que fazer arruação química. Não tem como usar rastelo, não tem como usar enxada, não tem como usar nenhum tipo de raspador, nem aquele circular, tem como soprar. Pode soprar e aplicar o herbicida, ou aplicar o herbicida e soprar. Isso pode.
tá? Mas solo com pedra fica um pouco mais limitado. Então, esses são os tipos de arruação que eu gostaria de mostrar para vocês nessa reflexão de que a arruação, ela é uma... Opa, estou apresentando isso. A arruação, ela é uma prática extremamente importante, né, para as questões de preparo da colheita, e é uma prática cara, que pode ser feita de diversas formas. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ô Zé, Fala. assim, só para saber em que cenários se aplica e não se aplica a arruação química, porque pelo que eu entendi, a depender do contexto de solo do cidadão, né, um solo mais nu e tal, com mais cisco seco, sem erva daninha, não teria também muita função. Quer dizer, Vento. Vai no vento. Você entende? é muito de contexto, né? Exatamente. Existem propriedades que em determinadas áreas fazem arruação manual, em outras áreas fazem uma arruação com soprador portátil. Essa arruação mecanizada portátil, ela está sendo muito utilizada. Tá? Os rasteiros e as enxadas estão sendo abandonados aos poucos. A arruação com soprador está sendo muito utilizada pela agricultura familiar de montanha. A arruação mecanizada tratorizada, com máquinas de grande porte, com equipamentos acoplados, ela tem dominado regiões de mecanização, de possibilidade de mecanização. A arruação química, quem gosta, gosta muito, quem não gosta, não usa nem a pau, por conta da indicação dos ramos do terço superior. Mas há quem passe só com arruação química. Faz a arruação química e depois vem soprando. Tá? Tem gente que faz uma aplicação de herbicida uns 30 dias antes da arruação, para dessecar aquele mato que fica debaixo da planta, uma coisa de 30, 40 dias antes da arruação, vamos dizer, convencional, normal, no período normal, e depois vem passando esses implementos aí. Esse que fica rodando, que é um tipo de soprador com essa vassoura. Tá? Aí aumenta muito a eficiência desses sopradores acoplados. Tá? Então, pode ser